seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. No episódio de hoje, trazendo um executivo que nos deu a honra de vir de Belo Horizonte para cá, para conversar, o executivo da área de tecnologia, que é o Luiz Otávio, diretor de produtos e processos, projetos, tudo que tange a tecnologia. Ele é especialista e vai falar um pouquinho sobre essa jornada de 16 anos trabalhando na área de tecnologia, então vai ser um bate-papo bem bacana. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a trazer executivos como o Luiz Otávio para gerar muito conteúdo para você. Luiz, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e que honra ter você aqui vindo de BH para bater esse papo com a gente. Cara, eu que te agradeço. É um prazer estar aqui e bater esse papo bacana com você hoje. Vamos lá. Luiz, sua carreira começou lá atrás, você já começou na área de tecnologia. Sim. Quando a tecnologia não era nem de perto o que nós vemos hoje. Primeiro, como é que veio essa sua vontade de ir para ciência da computação? Como é que a tecnologia surgiu na sua vida? Então, eu comecei a ter acesso à tecnologia, né? Eu era relativamente novo, assim. E fiz um curso técnico durante o meu ensino médio. Fiz um curso técnico de informática. E lá comecei a ter acesso à tecnologia mesmo, programação e lógica de programação. E a hora que a lógica de programação fez aquele estalo na minha cabeça, eu falei, pronto, achei aquilo que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. E assim, entrei para a área. Fiz o curso técnico, depois fiz o curso de ciência da computação. E durante o curso técnico eu já comecei a fazer estágio e não parei mais. Segui trabalhando de lá até então. Que bacana. E você acompanhou a tecnologia mudando, né? Nós estamos Sim. falando aí 16 anos atrás, onde nós tínhamos um outro cenário do Sim. mundo tecnológico e hoje um cenário muito mais ágil. E aí você começou essa sua jornada na programação, Sim. que no passado eu comecei também com programação, depois eu fui para engenharia. Às vezes eu acho que até me arrependo de não ter seguido no ramo de programação, viu? Talvez eu estivesse num cenário diferente hoje. Acabei não ouvindo meu pai, fui para engenharia, mas programação era algo muito complexo para muitas pessoas. Sim. Né? Mesmo porque as linguagens que nós tínhamos no passado não são como as linguagens de hoje. E como é que foi esse seu processo de desenvolvimento nesse âmbito de programação? Como é que você foi evoluindo nisso? Porque era tudo muito diferente, né? Arcaico, você tinha COBOL, dentre outras linguagens muito mais simples, e hoje nós temos aí Python, e dentre .NET, dentre outras linguagens totalmente diferentes. Como é que você passou por esse processo de evolução da tecnologia? Sim, então, na verdade, eu comecei, né, estudando no curso técnico, e na faculdade você tem acesso a diversas linguagens de programação, algumas até mais didáticas do que comerciais mesmo. Mas eu parti muito para um ramo da web. Então, eu comecei a desenvolver, na época era linguagem PHP, já tinha Python também, eu mexia um pouquinho com Python, JavaScript. Eram linguagens muito voltadas para a web, para trabalhar em cima do browser, desenvolver sites e tudo mais. Cheguei a brincar até com Flash, ActionScript, né? Aquelas animações e tal. E aí, então, eu fui entrando para esse caminho da web. E aí, como você falou, né? Antigamente, a gente estava falando muito da web 2.0, né? Do conteúdo mais colaborativo, com sites mais dinâmicos. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, antigamente, né? Você clicava em um link, ele tinha que recarregar a página. Depois, com JavaScript, você já clicava, abria automático, já ia mais rápido e tal. Ganhando performance, né? Um monte de funcionalidades nesse sentido. E aí eu comecei a me especializar mesmo nesse ramo mais para web, trabalhando um pouquinho com programação, mexendo um pouquinho nos servidores também, banco de dados. E aos poucos, dentro dessa minha trajetória, né, na empresa, vamos falar, né, na Estúdio Sol, onde eu trabalhava no Cifra Club, no Palco MP3, no Letras. Quem não conhece o Cifra Club, todos os sites que ele está dizendo aí, pelo menos alguma letra, alguma cifra você já baixou de um site desses, já né? Buscaram lá. Quem tentou fazer alguma coisa com música já trombou com algum desses, com certeza. E aí a gente começa a ter um pouco mais de especialização. Então, hoje em dia, né, a gente tem a área de front-end, back-end, falando especificamente de web, né, de site.
tem os designers que fazem, né, o layout das telas, o front-end é quem vai trabalhar naquela linguagem ali para codificar, né, o que foi layoutado para a experiência do a usuário, experiência né? na internet, isso. E tem um lado do back-end que vai dar banco de dados, servidor, performance, APIs, né, de informações para poder levar esses dados lá para o site. E eu cheguei na época, antigamente, né, em que ainda não tinha essa separação toda. Então, eu não fazia o design, mas trabalhava, né, no HTML para poder colocar o site para funcionar, trabalhava no banco de dados e tudo mais. E depois fui me especializando mais nessa parte back-end e crescendo, né, me tornando depois analista de sistemas, trabalhando mais com a estruturação, né, de qual a melhor forma de produzir e de desenvolver aquele site, aquela aplicação. E depois saindo um pouquinho do técnico, indo mais para gestão de projetos, né, para gestão de produto. Bacana. E é gritante a diferença da internet da internet 2.0, né, da web 2.0 agora. E você estava lá no Estúdio Sol, começou sua carreira lá no Estúdio Sol, Sim. Né, fazendo uma linguagem que, na minha opinião, para quem gosta de música e até na época revolucionou a internet. Sim. Né? Vamos combinar que eu que gosto de música, acompanha, não tinha um momento em que você não digitava na web uma música e que não te levava para um Cifra Club da vida ou para alguma coisa que ia te trazer esse segmento. E essa mudança da web, né? Como é que aconteceu isso dentro do Estúdio Sol? Porque a mudança, ela, para quem está de fora, foi assim, parece que foi muito rápida, mas para quem está programando, não, né? Sim. Foi um outro modelo. Como é que foi essa parte de inovação, de vocês traduzirem uma linguagem que já estava se consolidando na internet para uma nova versão, para uma nova performance, para um novo ambiente? Na verdade, a gente sempre trabalhou com produtos que têm uma audiência muito grande, e essa audiência só foi crescendo, né? Então a gente está falando muito grande de dados também que vocês a gente está trabalhavam, falando de milhões de usuários mensais, né? Então é bastante gente acessando ali e trabalhando. Então a gente sempre teve um foco em duas coisas importantes lá, né? Performance e usabilidade. Porque a principal fonte de receita da empresa na época, continua sendo um pouquinho ainda, era com publicidade. Então o que era importante para a gente? A audiência. Quanto mais gente chegando na plataforma, acessando, usando, e quanto mais páginas essas pessoas conseguem acessar, quanto mais conteúdo, mais tempo elas conseguem ficar lá dentro consumindo, melhor para poder trazer essa receita. Então, a gente trabalhou muito em processos iterativos dentro dos produtos para poder deixá-los cada vez mais robustos. E aí foi muito o que você comentou, né? Tipo, uma coisa é o site com uma audiência que está começando, pequeno ali, né? Sendo construído, a gente aprendendo um monte de coisa. E outra é quando ele ganha uma estrutura, uma quantidade de acessos muito grande que exige uma robustez maior, né? Então, precisou passar por um processo até de reestruturação e organização mesmo. A gente teve que fazer algumas reformas mesmo dentro do produto, e aí reformas não só visuais, porque precisava de acompanhar, né, a tendência de visual e tudo mais, mas até para conseguir entregar o mesmo conteúdo na mesma qualidade ou até melhor para o maior número de pessoas possível. Então, a gente trabalhou internamente numa série de reformas dentro desses produtos e, além disso, trabalhando numa série de reorganizações e reestruturações dentro do núcleo de desenvolvimento da empresa. E foi isso até que foi impactando o meu desenvolvimento, né? Como eu falei, eu cheguei na parte de programação e aí a gente precisou crescer os times. Então, começou a ter mais programadores, depois começou a ter mais designers, depois a gente começou a especializar, né? Back-end, front-end, design. Começar a quebrar, né? Começar a quebrar. Exatamente. E aí, depois surgiu o mobile, os aplicativos começaram a ficar maiores, precisamos criar um time. E a gente precisava fazer isso tudo da liga. Precisava de fazer essa coisa funcionar. E aí... É a questão da orquestra, né? Da orquestra. Exatamente. E foi aí o momento que eu começo a entrar mais para o ramo de projetos, né? Que a gente precisava lá dentro de organizar mesmo os processos de gestão de projetos, resolver problemas, né? De priorização de roadmap, de backlog,
de comunicação entre os times, de projetos que começavam e não terminavam, ou prioridades que mudavam sem a gente ter uma consciência que aquilo precisava ser trocado, ou processos que eram planejados de uma forma no design ficavam diferentes na hora de programar, e por uma questão de comunicação mesmo, coisas que precisavam ser muito mais bem testadas antes de subir, então processos de teste, de validação que precisavam ser organizados. E isso tudo para acompanhar essa evolução constante da tecnologia mesmo, né? Então, precisávamos preparar os produtos com várias reformas e tudo mais, até para depois mudar um pouco a dinâmica de desenvolvimento. Então, hoje, não faz tanto sentido você ficar reformando com um negócio complexo. Eu ia chegar nessa pergunta. Se teve algum momento que vocês precisaram não reformar e começar do zero? Olha, não reformar e começar do zero... Na verdade, a gente fez isso nas primeiras etapas. Então, quando eu falei que a gente precisava reestruturar, tem até um caso interessante, por exemplo, do Palco MP3. Eu participei de 2 reformas dele. Na primeira, a gente refez por completo. Tipo, existia um site, entre aspas, jogamos ele fora, fizemos um novo e colocamos no ar. Foi maravilhoso. Tipo, a gente melhorou usabilidade, melhorou performance, melhorou muito. E aí, tipo, tinha 5 mil artistas cadastrados, passaram, sei lá, 2 anos, a gente estava com 40 mil. Uau. Tipo, foi um crescimento grande, assim. E tivemos uma segunda reforma depois disso. Essa reforma tem um caso até engraçado, porque a gente já estava na fase de programação e a reforma foi completa mesmo, do layout para chegar lá no desenvolvimento. E estava na reta final de programação, a gente se juntou na sala de reunião, e aí eu, a designer responsável, os donos da empresa, e aí um dos sócios falou, cara, isso não tá legal ainda. Eu acho que a gente precisa mexer mais. E aí nós tivemos que voltar lá atrás, refazer a parte de layout. Eu lembro que eu estava trabalhando muito junto com a designer na época, né? E a gente ficou doido, né? Tipo, e agora? O que nós vamos fazer? Como é que a gente vai organizar isso? Mas foi ótimo também, porque foi um outro crescimento grande para o produto, né? Hoje tem mais de 160 mil bandas cadastradas, por exemplo, lá na plataforma. Então, tivemos esses momentos em que a gente meio que reformou, deixando de lado aquilo que existia para fazer um negócio melhor. Hoje em dia, por uma questão de agilidade, que todo mundo fala de ágil, né? A gente trabalha num processo muito mais iterativo, né? Incremental. Então, sim, precisam de fazer reformas pontuais em algumas partes que estão mais necessitadas, né? Para atender um novo requisito ou alguma coisa. Mas a gente trabalha muito mais em ciclos iterativos, né? Usando metodologias ágeis, né? Um Scrum, Kanban ou coisa do tipo, para ter velocidade e conseguir acompanhar realmente a necessidade que o mercado tem, né? Não dá mais para esperar, sei lá, 1 ano para fechar um layout, mais 1 ano para programar, para colocar alguma coisa no ar, testar e ver se vai dar certo. Hoje não dá mais. É muito tempo. Nisso aí já deu para fazer muita coisa. E você estava num ambiente ali onde o streaming estava mudando, né? Há 16 anos atrás, Sim. Já não era exatamente o que é hoje. E quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Eu vejo porque eu assisti aquela série do Spotify, do Netflix, que foi muito bacana, porque trabalhou vários vieses, né? Cada episódio é uma visão de alguém, né? Mostrando, e nunca tem uma certa, uma errada, você tem várias visões. E quais foram as dificuldades que você enfrentou nesses desenvolvimentos? Porque trabalhar com música, trabalhar com arte, você tem a questão dos artistas que querem estar na plataforma, querem ter visibilidade. Sim. E ao mesmo tempo a web nascendo, né? Apesar da web 2.0 já tinha nascido há muito tempo antes, mas eu digo, nascendo num novo formato, onde as pessoas mais exigentes, querendo mais velocidade, algo mais instantâneo. Quais os desafios que você enfrentou na área de tecnologia? Porque fico imaginando, assim como eu vi na série, toda essa dificuldade de ter que ser em milissegundos, ao mesmo tempo vem o dono da empresa e fala o seguinte, cara, ainda não tá bom. Sim. E agora? O que eu faço? Né? Como é que essa Sim. parte criativa, essas dificuldades que você enfrentou? Na verdade, assim, são vários pontos que pegam, assim, né? Então, a gente tinha, né? Continua tendo uma necessidade, como eu comentei, de usabilidade e performance. E a gente encontra também questões que são burocráticas e legais,
que acabam também refletindo Somente no ramo que você estava de música. No ramo de música, exatamente. Então, quando eu falo de performance, de usabilidade, quanto mais rápido, por exemplo, o conteúdo da cifra carregar, o usuário tiver acesso àquilo, conseguir tocar a música sem precisar mexer no mouse para poder rolar a tela e conseguir, sem ter que tirar a mão do violão, né? Continuar tocando do mesmo jeito que ele começou. Na época que o cara tava tocando, ele precisava virar porque a cifra exatamente. Lado, né? Então aí você vai desenvolvendo recursos de dividir a cifra em coluna, de fazer rolagem automática, enfim, você vai desenvolvendo um monte de coisas ali para facilitar a usabilidade. Assim como, por exemplo, o Palco MP3. O Palco MP3 ele tem uma missão de alavancar a carreira de artistas mesmo, principalmente os que estão começando, os independentes e tudo mais. E a gente conseguiu ganhar uma capilaridade muito grande. Então, a gente está no Brasil inteiro. E a gente pegava um momento... Hoje ainda é mais complexo em muitas regiões, né? Mas era um momento que a internet não era boa em muitos lugares. Em muitos lugares ainda continua, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem a funcionalidade de download da música para o cara conseguir ouvir offline. Tinha a preocupação da gente fazer, né, CDNs para poder conseguir clicar, dar play e baixar o mais rápido possível, da forma mais leve, e ele ganhar em performance. Tudo isso eram pontos relevantes que a gente levava em consideração para conseguir ter essa agilidade. E tem também a questão burocrática e jurídica mesmo, né? Então, existe os direitos autorais, existem algumas dificuldades ainda que são impostas, né, nesse mercado, nesse cenário da música, exatamente. Que muitas vezes acabam virando até barreiras mesmo, assim, sabe, para os produtos. Então, você citou até, por exemplo, o Spotify. O Spotify veio, né, com o streaming, começou a remunerar pelo streaming e tal. A gente, no Palco MP3, poderia fazer dessa forma também. Fizemos várias pesquisas, vimos que os artistas ganhavam dinheiro com show. Falamos, poxa, vamos manter o conteúdo gratuito e vamos levar isso para o maior número de pessoas possível, que o artista vai aparecer em muitos lugares, né, virar uma plataforma de divulgação mesmo. E fechar maior número de shows e tudo mais. E continua sendo até hoje, apesar do Spotify, a grande receita dos artistas provavelmente não vem do Spotify, vem do show, vem da publicidade, vem de tudo isso. Né? Ele consegue fazer aquela receita a mais ali, né, que faz diferença, mas ainda os shows, né, a participação sim vai dar um volume muito maior. Mas isso pro Palco MP3, por exemplo, foi um problema, porque a gente surfou uma onda maravilhosa enquanto essas plataformas não estavam aqui. E aí a gente passou a ter muito artista de porte grande lá dentro. Tem um case que é legal também do palco, que é da Marília Mendonça. Marília Mendonça começou a carreira lá. Começou lá? A gente, na época, tinha até o prêmio do Palco MP3. Foi no ano que ela estourou, se eu não me engano, em 2016. E ela ganhou, sei lá, uns 10 prêmios. A gente foi num show dela, entregou esses troféus para ela. Ela tem um vídeo dela lá agradecendo o palco, falando que ela era usuária do aplicativo, falando pra galera baixar e tudo mais. Mas com as plataformas de streaming chegando, né, esses artistas, por contratos com gravadoras, enfim, uma série de questões burocráticas que são desafiantes, não puderam mais deixar o conteúdo lá dentro, precisaram de remover mesmo. A gente continua fazendo um trabalho muito forte, principalmente com esses que estão independentes, que estão buscando espaço, crescendo, mas essas questões legais também são barreiras mesmo, assim, que complicam, né, a parte da música. Você como cara de produto, sim, chega uma nova tecnologia que vai afetar, porque o palco ele vem antes, né, pelo menos aqui no Brasil, chegou antes do que os streamings. Sim, né? Sim. Como é que isso aconteceu para você? Teve alguma pressão, por um lado, até da empresa de falar o seguinte, Luiz, tá chegando um negócio aí... Porque você, como responsável por produto, né? Sim. Você tinha que estar toda hora pesquisando, pensando em coisas novas para melhorar. Como é que foi sentir essa ameaça aí do streaming? Foi alguma coisa que vocês pensaram, cara, é algo que vai vir que não tem o que fazer, vamos manter nessa linha? Ou vocês tiveram que mudar muita coisa para ajustar com essa vinda dos streamings? Contando... Aí pensando na Estúdio Sol, a Estúdio Sol ela tem um leque de produtos, né? E aí a gente sempre trabalhou aproveitando de muitas oportunidades para desenvolver produtos
E produtos rodam em ciclos, né? Querendo ou não, a gente tem aquele momento lá muito alto, depois a gente consegue trabalhar. Então a gente sempre tentou diversificar bastante nesse sentido. Então a gente tem o Cifra Club, que é super longevo, aí tem seus 26 anos. O Palco MP3 já tem 18, 19. Mas existiram diversos outros produtos que nasceram, tiveram um boom e depois pararam. Vou dar mais um exemplo. Na época do Orkut. Você vê como é que nós estamos velhos, né? Mas eu cheguei a desenvolver aplicativo para Orkut também. E era em JavaScript e tal, na época que eu era programador. E aí o Orkut começou a ter aplicativos, a gente fez lá na Estúdio Sol aplicativos para Orkut. Um chamava Minha Música, você colocava sua música lá dentro do seu perfil, que chegou a ter milhões de usuários também, foi uma receita muito legal. E a gente fez um outro que a gente chamava internamente de Eu Sou, mas ele era um conjunto, um leque de aplicativos de time de futebol. Então existia o Sou Galo, Sou Cruzeiro, Sou Flamengo, Sou Corinthians, Sou São Paulo, Sou Palmeiras. E a pessoa colocava uma carteirinha no perfil dela. E aí isso aí também a gente passou de, sei lá, 50 milhões de usuários, sabe? Foi gente pra caramba que colocou aquilo ali. E permitiu uma receita interessante, parcerias, né, para envio de SMS, enfim, um monte de outras coisas. Mas enfim, contei essa historinha toda porque veio realmente, né, as plataformas de streaming chegando, que viraram realmente uma ameaça, né, pro palco MP3. Foi o momento que a gente começou a fazer esses diversos estudos que eu comentei. Poxa, o artista ganha dinheiro com show, então foi uma decisão estratégica de manter o conteúdo gratuito, de não ter, né, uma remuneração ali nem para o artista, nem cobrando do usuário. Foi uma decisão, essa em específico, que hoje a gente repensaria, faria diferente, eu acredito, para poder conseguir manter, né, um fluxo maior. Mas pensando aí nessa diversificação de produtos, a gente tinha o Palco MP3, mas também o Cifra Club. E do Cifra Club a gente derivou outros produtos também, pensando numa diversificação. Então, enquanto eu estava lá, né, a gente estava olhando muito para esse leque como um todo. Então, a gente via assim, essa ameaça, a gente via que tinha oportunidade de melhorar e ali a gente trabalhou. Então, o que a gente fez no Palco MP3? Começamos a desenvolver novos serviços para artistas, para que eles começassem a ver ainda mais valor na plataforma e conseguissem trazer ainda mais resultado para eles. Coisas interessantes, por exemplo, produção musical, que o artista conseguia mandar uma demo dele tocando violão aqui, gravado no celular mesmo, e tudo online, remoto. Ele receberia no final a música dele mixada, masterizada e pronto. Então, serviços desse tipo hoje a gente oferece, existem ainda lá no Palco MP3. E aceleramos também uma série de outros produtos e funcionalidades no Cifra Club. Vendo, e aí pensando na visão de produto, né? Entendendo as dores dos usuários, as necessidades que eles tinham e oportunidades que tinha para a empresa abrir esse leque ainda mais. Então foi essa estratégia que a gente foi seguindo, sabe? E aí até contando do Cifra Club, dores que os usuários tinham. A gente tem um monte de aula disponível na internet, no YouTube, gratuitamente, que a galera consegue acessar e mexer. Mas muitas vezes a galera falava assim, poxa, seria legal se a gente tivesse um conteúdo estruturado, sequenciado, para poder pegar e ensinar o processo todo. Assim a gente fez o Cifra Club Academy. Ele está no ar, ele é como se fosse um Netflix de cursos. Então você paga uma mensalidade e você tem acesso a uma plataforma com cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, canto, segunda voz, enfim, um monte de coisas lá dentro. Sequenciado, com material didático, suplementar, com possibilidade de botar comentário para tirar dúvida, enfim, uma plataforma de estudo organizado para a música. Para preparar essa nova leva de músicos também, né? Exatamente. Tem acesso e tudo mais, tem vontade, mas... Exatamente. Então, assim, esses estudos nossos, eles vão bem macro mesmo, assim. Então, a gente vai olhando a necessidade de cada usuário, de cada plataforma, o momento de cada plataforma e, a partir daí, entendendo onde que a gente vai direcionar melhor os recursos, os esforços, né? Para manter. O Estúdio Sol sempre teve na característica dela, né, a longevidade. Ela começou, né, como uma startup lá atrás, mas já tem seus 23 anos aí. Deixou de ser startup há muito tempo. Né?
consolidada no mercado. E muito por conta dessa diversificação toda que vai sendo feita ao longo do período como um todo, sabe? Espetacular. E você, como um responsável pelo produto, inovação é algo que você tem que ter no DNA. Sim. Como é que você se especializa hoje num mundo em que a lei de Moore já não é 18 meses, é 3, ou até menos? E como é que você faz esse acompanhamento? Porque assim, é difícil, eu gosto de tecnologia, mas eu não consigo acompanhar tudo de novo Não tem jeito. que aparece. Não tem jeito. Só que vem aparecendo coisas, tecnologias novas, que você Sim. precisa estar desenvolvendo até para você, como diretor de produtos, estar passando para as equipes e tudo mais. Como é que você faz esse seu desenvolvimento? Olha, tem que estudar bastante mesmo, continuar pesquisando, tendo sites de referência, coisa do tipo. Mas uma coisa que sempre acreditei assim, que ajuda muito esse processo de inovação é diversidade. Então, como que a gente tenta fazer isso, né, trabalhando em equipe? Não dá para deixar a responsabilidade da inovação, de trazer alguma coisa nova, no colo de uma pessoa específica, né? Eu acho que é super importante a gente conseguir ter uma horizontalidade dentro daquele time com que você está trabalhando e dentro do time você conseguir ter também diversidade. Então, por exemplo, eu trabalhava com pessoas das várias regiões do país, de várias orientações sexuais, de tudo remoto, de pensamentos diferentes, de conhecimentos diferentes que traziam muitas coisas para a gente poder trabalhar. E aí, por que fica legal? Porque a gente consegue, como você mesmo falou, cara, toda hora sai um negócio novo. E aí, não dá tempo de acompanhar tudo. Agora, tem uma pessoa que chegou e trouxe alguma coisa que a gente pode ver e, pô, isso aqui pode encaixar no produto, vamos fazer. Outra pessoa trouxe mais algum detalhe e a gente pega e vai somando naquilo ali. E segue nesse processo de construção e de atualização. Então, sim, precisa da via de você estar atento, procurando, pesquisando, conhecendo, mas ter essa abertura para poder receber informações das pessoas que estão próximas, eu acho que ajuda muito para você conseguir acelerar e estar por dentro do que está rolando. Que bacana. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Eu vim de indústria a vida inteira, e aí hoje eu estou numa empresa de tecnologia. Cara, o turnover tá absurdo. Sim. Assim, cara, às vezes 50% a cada 3, 6 meses. E você não acha profissional no mercado. Como é que você lidou? Porque você trabalha com desenvolvedores no mercado aquecido, onde você está vendo assim, cada empresa está precisando de gente, vai arrancar dali a preço de ouro. Muitas vezes você não consegue segurar. Exato. Como é que você tem lidado com essa alta demanda de profissionais de tecnologia? Realmente tá uma loucura, assim, né? Então, principalmente depois da pandemia, em que todo mundo precisou se digitalizar, vamos dizer assim, né? A demanda ficou ainda maior, a procura por profissionais ficou ainda maior. E a galera vem sendo assediada mesmo, né? A galera tá buscando. Até por outros países, tá? Exato. Portugal. Exato. Ajudado pessoas de tecnologia a ir para Portugal, assim. Portugal está contratando pessoas do Brasil, assim, absurdamente. Sim. Ou seja, já não basta o mercado local, que já não tem gente, imagina outros países vindo buscar, né? E o remoto, né? Ele traz uma série de vantagens, igual eu comentei, que a gente estava com gente de tudo quanto é canto do país, mas ele gera um tanto de problema também, porque acabaram as fronteiras, né? Então, a competição agora é em nível mundial. E aí, pessoas realmente vão recebendo propostas, sei lá, para ganhar em dólar, para ganhar em euro, muito mais do que ganharia aqui. Tá? E é um desafio gigantesco, assim. Então, acontece de perder profissionais por uma questão de recurso mesmo financeiro, porque, tipo, se você for organizar a tabela com cada proposta que a galera chega, fica insustentável. E um processo constante de formação de novas pessoas. Então, essa é a chave. Então, é um processo que é mais trabalhoso, acaba ficando mais caro, vamos dizer assim, né? Porque você tem que chegar, tem que treinar aquela pessoa e tal, e ainda corre um risco grande de formar aquela pessoa e ela sair. E ela sair. É um risco gigante, né? Lá na Estúdio a gente sempre teve muito essa cultura, né? De trazer a pessoa como júnior e mantê-la na empresa o maior tempo possível. E sempre foi bom, tipo, lá atrás era tranquilo, porque era menos aquecido dessa forma. Eu acho que a cobertura do mercado isso piorou bastante, né? Porque Sim. Eu bati um papo essa semana, cara,
o cara de tecnologia, front-end, desenvolvedor, cara, ganhando 18 pau, ele não estava nem formado ainda. Pois é. Cara, como? Você tá ganhando o salário de um gerente, cara. Exatamente. Minha preocupação, assim, quando acontece os layoffs, em alguns momentos, você vai afetar, porque você não vai ganhar mais esse salário. Sim. Você imagina um garoto no início de carreira ganhando um salário desse, cara. Como é que você segura? Como é que você cobre uma proposta de uma empresa que paga um negócio desse? Pois é. Muitas vezes você não consegue, né? Fica difícil realmente, né? De segurar. E aí a gente vai tentando trabalhar, tipo, tem a parte financeira, mas hoje em dia, né, principalmente as gerações mais novas, eles valorizam muita coisa além do financeiro, né? Então, a gente vai tentando trabalhar com benefícios, vai tentando criar um ambiente de trabalho também propício, né, para aquela pessoa se sentir valorizada, reconhecida, feedbacks constantes, processo de evolução mesmo, né, com reconhecimento também ali numa agilidade interessante que faça sentido, na tentativa mesmo de mitigar um pouco esse problema. Não resolve 100%, porque tem hora que chega uma proposta lá 70% maior e fica complexo. Mas a gente vai trabalhando muito nisso, tipo, em ter um ambiente, né, o mais saudável possível ali. Não existe o lugar perfeito, né? Todo lugar vai ter cobrança, vai ter meta, vai ter objetivo, que é bom, inclusive. Mas pensando nessa evolução das pessoas e tendo um processo constante de treinamento, de evolução e formando pessoas mesmo para conseguir dar sequência. E vão ter aqueles que são chave, que aqueles você vai ter que fazer um trabalho forte ali, tentar segurar, manter, reconhecer. Porque gera um impacto, né? Que gera um impacto. Que você tem no time, principalmente trabalhando numa... que o Agile, eu acho que ele diminuiu um pouquinho, porque você tem a coisa um pouco mais estruturada, então é muito mais... Quer dizer, é muito mais fácil. É um pouco mais tranquilo do que se fazia no passado, na época Toyota de produção, de você treinar a pessoa, ela sair, e como é que você consegue manter a performance de uma fábrica, por exemplo. Sim. O Agile ele tem uma estrutura que eu acho que facilita, mas ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que você não pode perder. Né? Exatamente, sempre vão ter aquelas pessoas-chave, até para... Como que você vai treinar pessoas novas, júniores, né? Se você não tem um sênior, né? No mínimo um pleno para poder dar aquela suporte para aquela pessoa que está chegando, né? Então, tem todo esse mapeamento que precisa ser feito mesmo. Hoje tem que fazer uma gestão de talentos muito assertiva para conseguir se manter mesmo nesse mercado aí aquecido, louco, como tá, né? E aproveitar de oportunidades também, né? Por exemplo, igual você comentou de layoffs, né? Que estão acontecendo, né? Que aconteceram recentemente. Isso abre possibilidades de um monte de talento disponível no mercado, né? Então, tem que estar atento, tem que enxergar, entender o momento dessas pessoas e, às vezes, trazê-la para próximo, trazê-la para o time para somar mais ainda. Espetacular. Agora, algo pessoal. Eu vim da área técnica também. E depois fui para a área de gestão. Você começou muito técnico. Totalmente técnico. Área técnica, totalmente técnico, focado ali na programação. E aí você migrou para uma área de gestão. Como é que foi isso para o Luiz Otávio? Como é que foi esse processo? Porque uma coisa é você estar trabalhando ali numa lógica binária, né, de programação, e depois você vai para uma área de gestão onde muda completamente, onde o ser humano não tem o código, né? Sim. Como é que foi isso para você? Como é que foi esse desafio? Para mim foi um pesadelo, né? Pessoalmente, fazer essa migração, porque aconteceu tudo muito novo no começo da minha carreira, e acabou que realmente eu tive que me preparar, foi realmente bem, bem difícil. Como é que foi pra você? Cara, não foi muito diferente não, viu? Todo mundo responde a mesma coisa. Não foi muito diferente, não. não. Alguém falar o seguinte, não, pô, foi tranquilo. Você podia ter seguido esse caminho, mas nunca é, né? Nunca é. Da mesma forma como você comentou, né? Eu entrei na empresa muito novo. Eu entrei lá com 19 anos. E a empresa foi crescendo numa velocidade mais rápida. E aí eu me tornei gerente de projeto, sei lá, não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas 24, 25. E nunca tinha tido uma experiência com liderança mesmo, gestão e tal. Então isso foi, assim, extremamente difícil. Dava saudade de lidar com máquinas, né? Que você mexia lá, você podia xingar o computador, né? Ali que tava tranquilo. Aí você falava assim, quando a minha vida era mais fácil. Exatamente. Né?
E foi aí que eu precisei de me movimentar, inclusive, pessoalmente, e eu fiz a minha pós-graduação em gestão de projetos. Essa pós-graduação me deu um estalo na cabeça. Ela me abriu o leque para pensar não só gestão de projetos, tem a parte técnica, né? Da, sei lá, gestão de escopo, tempo, dinheiro, prazo, custo, né? Enfim, qualidade. Mas enquanto gerente de projetos, você vai ter muita relação ali com pessoas, né? Então, aí você precisa começar a melhorar aspectos de liderança, de comunicação, de entendimento mesmo, né? Empatia com outras pessoas. E isso foi um desafio, assim, imenso, né? Para conseguir entender, me posicionar, me adaptar, porque eu realmente era um cara que vinha do mundo técnico e aquele programador que era focadão no computador, tímido, fechado, sabe? Com essa dificuldade de comunicação mesmo. Então foi um esforço, foi um trabalho pesado para conseguir chegar nesse estágio. E ainda sinto que, tipo, tem muitos aspectos ainda, né? Que a gente tem que ter uma evolução constante mesmo. Mas foi super desafiador. Foi talvez um dos mais desafiadores, assim, da minha carreira. Eu acho que de qualquer um, né? Quando assume uma liderança, né? Porque eu comecei na área de tecnologia, meu pai tinha uma loja de informática, depois eu fui para engenharia, buscando ser técnico, sempre fui muito tímido também, mas quando você assume uma primeira liderança, eu acho que não tem ninguém que eu conheça que fala assim, não, pô, foi tranquilo. Sempre é traumático, porque cada ser humano é um ser humano. Você fala assim, nossa, era muito melhor quando eu lidava ali com a máquina, Sim. quando eu tinha que fazer uma carta de controle, alguma coisa assim. E hoje você voltaria a ser 100% técnico? Ou a gestão de pessoas te picou assim de uma forma que... Porque eu converso com vários executivos assim, poxa, é um desafio lidar com pessoas, mas eu não abro mão de lidar com pessoas. Eu não sei se eu voltaria também, sendo bem sincero. Eu acho que é super desafiador, mas ao mesmo tempo que é desafiador, ele te dá uma oportunidade de evoluir, assim, absurdamente, né? Porque você vai tendo aquela oportunidade de conectar com várias pessoas mesmo, de aprender muito com os outros, de ouvir, de se fazer ouvido também, né? São várias as formas de comunicar a mesma coisa, né? Então, eu posso te falar algo de uma forma e para outra pessoa eu ter que falar diferente para passar a mesma mensagem, né? Isso foi um dos grandes desafios que eu tive. E quando você está nesse processo de gestão, você consegue construir junto. Então, quando a gente está falando de produto, principalmente, né, igual a gente falou de inovação, de entender as dores dos usuários, você precisa de ouvir, tipo, pô, o que o time de relacionamento com o usuário está trazendo de reclamação? O que o time do marketing está pensando de meta? O que a galera de desenvolvimento vai conseguir fazer para ajudar? Então, você conseguir comunicar com essa galera, ter essa visão holística para pensar, né, para desenvolver produto, projeto, coisa do tipo, faz muita diferença. É espetacular, né? Faz muita diferença. Então, voltar para o técnico exclusivamente, eu acho que não faria muito sentido hoje mais. É um caminho que não tem volta. Exatamente. Né? Quando você começa a lidar com pessoas, por mais que esteja difícil, eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Né? Exato. Que eu penso na liderança como um serviço à comunidade, assim. Do tipo, você vai impactar vidas. Se você fizer um bom trabalho, você vai impactar positivamente. Eu tenho vários líderes que passaram pela minha carreira, que foram transformadores, que falam assim, cara, mudou a minha vida, aquele cara. Né? Como tem aquelas pessoas ruins também, que me ensinaram que não se deve ser feito. Sim. Mas é um caminho sem volta, né? Com certeza. Que bacana. É muito isso. E eu queria explorar a sua visão da tecnologia. Como é que você está vendo a tecnologia hoje? Como é que você vê a tecnologia daqui a alguns anos? Eu vejo que muitas startups, muitas empresas cresceram muito rapidamente. Aí vem a época de layoffs, que são ajustes normais, que sempre aconteceu no mundo inteiro. Sim. Não entendo nem por que tanto alvoroço, porque até onde eu me lembro no ramo automotivo, eu vivia assim, a Ford vai cortar tantas mil pessoas, né? A Volkswagen vai cortar, que é natural. Mas como é que você tem visto a tecnologia hoje e como é que você vê a tecnologia daqui a algum tempo? Eu, da parte de layoffs, eu concordo com você mesmo. Realmente sempre existiram, né? Eu acho que o alvoroço maior, até porque a tecnologia sempre foi uma crescente, né? Todo mundo olha e fala, isso aqui é o futuro, é o que vai ser, sempre vai ter espaço no mercado e tal. E, de repente, acontece esse ajuste, né? Mas eu acho também que tinha muita coisa que estava exagerada e precisava de ajustes realmente.
E chegou o momento dessa mexida. Mas sobre o mercado, eu acho que, de novo, o processo de tecnologia ele tende a continuar numa evolução mesmo. A gente vê muita coisa nova acontecendo, né? Teve um momento atrás que o hype estava muito naquela coisa do metaverso, né? Aquela coisa toda. Que caiu numa velocidade. Que caiu numa Eu não sei velocidade. se o Zuckerberg fez uma movimento correto de mudar o nome, né? Mas ok. Exatamente. Mas eu falo que eu cheguei a estudar pensando em possibilidades mesmo, do tipo, pensando na área da música, né? Pô, e aí, como é que nós vamos fazer para, sei lá, botar os artistas para tocar no metaverso? Como que nós vamos fazer para a galera conseguir monetizar em cima disso, aquela coisa toda? E isso deu uma esfriada, né? Tava muito no hype, galera testando muita coisa e tal. Mas hoje a gente tá vendo aí, né, a inteligência artificial chegando, e aí ela chegou com tudo, né? Eu acredito que ela chega para desenvolver essa nova era agora aí dos próximos anos, né? E eu acho que talvez ela seja esse grande diferencial que vai acontecer agora com todo mundo utilizando dos benefícios dela para poder otimizar uma série de trabalhos aqui. Então, eu acho que ela vai conseguir ajudar em resolver muitos problemas, otimizar muitos processos, acelerar bastante coisa. E eu acho que o caminho vai estar por aí, assim, sabe? Eu acredito nesse Você acha que isso afeta a sua área? Eu penso o seguinte, a inteligência artificial ela chegou para resolver muitas coisas. Sim. Muitas pessoas até têm medo, será que ela vai tomar um emprego ou não? Uhum. Tal. Eu costumo dizer que a tecnologia nunca vai tomar um emprego de ninguém, a não ser que você esteja no processo que você não evolua na mesma proporção que a tecnologia vai evoluir. Uhum. Eu acho que você tem que estar no aprendizado contínuo e sair da parte operacional. Só que nós estamos falando aí de uma área de desenvolvimento, onde uma inteligência artificial ela pode te trazer um programa pronto que um desenvolvedor pode fazer. E aí entra para mim uma coisa maluca na cabeça, que assim, o desenvolvedor está desenvolvendo uma inteligência artificial que pode tirar o próprio trabalho dele. Como é que essa inteligência afeta a parte de desenvolvimento de produto? Porque hoje, por exemplo, eu já fiz alguns testes no chat GPT, por exemplo, onde você fala assim, preciso de um código para fazer isso. Cara, ele te entrega pronto. Eu não preciso saber programar mais. Sim. Como é que isso afeta a área de desenvolvimento de produto? Eu acho assim, você ter essa oportunidade, sei lá, o chat GPT, igual você comentou, te entregar alguma coisa pronta e tal, pode ser muito positivo. Porque como que eu vejo, né, a parte de produto? Por que você está desenvolvendo um produto? Você está desenvolvendo alguma coisa para poder resolver alguma dor de algum usuário. Você tem algum objetivo com aquilo ali. E essa identificação, né, das dores que os usuários têm, das oportunidades de melhoria ou do que você pode fazer, eu acredito que ainda vai ser o humano que vai estar ali pensando, pesquisando, entendendo e usando da ferramenta para coletar mais informação, para compilar mais dado, para ter coisas mais estruturadas, né? E eu acho que ela pode somar muito nesse sentido. Então, do tipo, poxa, você pode fazer, a hora que ela estiver mais evoluída, né? Fazer perguntas, pesquisas que você talvez fosse fazer com usuários que pudesse demorar alguma coisa, sei lá, poxa, me fala como é que tá o uso de tal coisa na região tal, e às vezes o cara vai te entregar, o sistema vai te entregar alguma resposta ali com informações que ele tenha. E se você consegue ainda ter um código ali, né, minimamente para funcionar, ele pode te acelerar até um processo no desenvolvimento do produto, né? Você tem que fazer um protótipo, você tem que testar, você tem que validar para ver se aquilo vai dar certo. E isso pode reduzir bastante o custo. Então, você já tem alguma coisa ali que vai te auxiliar, pode te acelerar mesmo. Você vai ter suas respostas e pode ser que, igual eu comentei um pouquinho da história dos produtos da Estúdio Sol, uma coisa é quando você está com o produto ali, com poucas pessoas usando, desenvolvendo e tudo mais. Depois que isso alcança um número gigante de pessoas, isso demanda uma estrutura, uma robustez muito maior. E aí, provavelmente, você vai precisar de ter um time com capacidade para desenvolver aquilo ali. Então, eu acho que ela pode acelerar testes, planejamentos, MVP, né? MVPs, exatamente. Isso que eu vejo, tipo, num primeiro momento. A tecnologia, né, a inteligência artificial pode ligar uma velocidade muito maior aí, entregar coisas até mais estruturadas, robustas e tal. Mas eu acredito que ela traz um impacto positivo, sabe? Ela vem para somar nesse aspecto se você utilizar da melhor forma. Eu acredito que
que vai dar um retorno bom e aí as pessoas podem conseguir acelerar muita coisa. Eu compacto da sua opinião, porque eu acho que ela vem para realmente agilizar algumas coisas que antes eram mais lentas, né? Ao mesmo tempo, eu acho que ela vai reduzir, dar o size na sua equipe, porque ela já vai te entregar algo pronto, você vai precisar de ter... Por isso que eu vejo que o mercado ele vai, de alguma forma, se acomodar, e essa parte da juniorização das empresas, porque muitas empresas fazem o downsize para pegar uma mão de obra um pouco mais barata, para se ajustar financeiramente, e é normal, sempre isso aconteceu, mas eu vejo que em algum momento você vai ter que voltar para os seniors, né, que hoje muitos estão no mercado, justamente para poder trabalhar e refinar aquilo que a tecnologia não vai conseguir trazer já pronta, né? Ela consegue te dar uma ideia, ela consegue te preparar e acelerar, mas falar que ela vai fazer tudo, isso ela não vai fazer. Né? Exato. Esse é um ajuste que eu acho que vai acontecer no mercado. Sim, faz sentido. Eu acho que é bem por aí. Vai te permitir ter um time mais enxuto, mas de pessoas com competências cada vez mais robustas, né? Profissionais. Talvez até júniores, mas com conhecimentos avançados, né? Que tecnologia ainda não consegue entregar. O que vai te permitir, né? Reduzir custo, acelerar, enfim, um monte de coisa. Espetacular. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Você vê que passa rápido, né? Passa rápido. Daqui a gente começa a falar e a coisa vai fluindo. Sim. Queria que você desse uma indicação de um livro, um filme ou uma série para a nossa audiência que te marcou, algo que realmente você está consumindo ou que te impactou ao longo da sua carreira. Tá. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Cara, no ano passado, eu retomei um hábito que eu precisava de retomar, que era de leitura. E troquei o celular pelo Kindle. E aí eu consegui ligar um turbo. Ano passado eu consegui ler, 12 livros, sabe? 11 livros. E eu foquei para conseguir retomar isso em conteúdos que, para mim, fossem relevantes, que fossem me prender. E aí eu comecei a ver muita coisa técnica mesmo, relacionadas à gestão, relacionados a desenvolvimento de produto ou coisa do tipo. E livros que são até relativamente famosos mesmo, mas que ainda eu acho que tem uma relevância muito grande, né? Então, por exemplo, eu vi aquele do CEO da Netflix, A Regra Não Ter Regras, que traz como que as coisas funcionam lá, a força da cultura, da gestão de pessoas, né? Que eu acho que ali é muito impactante ali, né? Muito positivo. Peguei para estudar sobre marketing 5.0 e aí pensando em desenvolvimento de produto mesmo, sabe? Tipo, melhores práticas ali para você poder conseguir colocar um produto no mercado, validar se está tudo certo, qual que é o gatilho, né? A chave de crescimento para o produto. Eu que venho da área super técnica de computação, estudar sobre marketing para mim fez bastante diferença. Legal. Então, estudei um pouquinho sobre isso. E agora eu tô lendo Growth Hacking. Também é bastante famoso, né? Mas que eu acho que é muito legal. E aí, de novo, vindo com a minha bagagem técnica, mas já somando com esse lado de produto, né? Buscar as estratégias, as técnicas para entender aceleração de produto, eu acho que é muito legal. E aí coisas que ele cita no livro, né, que fazem diferença, mas só um detalhezinho bobo, né? Tipo, todo mundo acha que vamos pegar e vamos acelerar o produto. Mas primeiro você tem que entender se aquele produto está resolvendo uma dor do usuário, se aquele produto, o usuário está vendo valor naquilo ali e ele vai conseguir ganhar atração para crescer e a partir daí você trabalhar numa estratégia de aceleração. Então, entender esses processos, né, te dar essa visão mais crítica sobre aquele produto que você está fazendo, se ele realmente está resolvendo uma dor de um usuário ou se é um negócio que você falou que vai ficar legal e tal, e na hora de pôr na prática não... Um Google Glass da vida. Não tá tão... Exatamente, não tá tão funcional assim. É muito interessante para você poder depois trabalhar em cima das estratégias de aceleração, que tem várias também que ele sugere. Então, esse tem sido assim, né, os caminhos, os estudos que tem feito, saca? Que eu acho que tá bem legal, assim, sugiro o pessoal pesquisar sobre. Que bacana. Luiz, obrigado. Primeiro, por você ter vindo, né, de longe para bater esse papo com a gente, contribuir com tanto, um executivo que eu tive a honra de conhecer aí nos últimos tempos e que tem uma visão muito bacana de tecnologia,
de pessoas. Então, obrigado pelo seu tempo, por contribuir com tanto. O programa está aberto. Sempre que você estiver por São Paulo, por favor, venha bater um papo com a gente. Legal. E tenho certeza que contribuiu com muitos insights aí para quem é da área de tecnologia. E tenho certeza que o pessoal vai adorar esse episódio. Pô, cara, eu que agradeço novamente, né, por ter tido essa oportunidade aqui de bater esse papo, de conversar um pouquinho. Como você falou, passa rápido pra caramba. Eu te falei. Dava pra gente conversar mais um monte aqui. Com certeza. E sim, qualquer oportunidade que tiver, a gente volta, conversa mais. Estou total aberto também pra gente bater mais conversas aí. Que bacana. Obrigado a você que nos acompanha, pela sua curtida, pelo seu comentário. Vocês sempre estão mandando mensagens, sempre comentando lá no episódio. Obrigado. E não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente sempre traga pessoas como o Luiz Otávio aqui, que abrilhantou esse episódio com muito conteúdo sobre tecnologia, sobre o futuro e sobre esse mundo novo, né, que para muita gente é novo e está mudando a vida de pessoas aí, que é a área de tecnologia. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo Carreira Talk Show.